Glória a Deus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, né? Estamos pregando a série de mensagens sobre profetas menores, mensagens maiores. Hoje é a terceira mensagem da série. Então são 12 mensagens, porque são 12 profetas. Cada dia estamos falando sobre um profeta. Já falamos sobre Oséias e Joel. Hoje vamos falar sobre, quem sabe? Amós. Eu gosto dessa igreja aqui, porque vocês são bons de Bíblia. Então nós vamos falar de Amós, profeta Amós. Já deixa aí sua Bíblia aberta aí em Amós. Então nós estamos aí nessa série. Profetas menores, mensagens maiores. 12 homens com uma missão. 12 homens com uma missão, profetas maiores, mensagens maiores. Antes da gente ler o texto, eu gostaria de orar com você primeiro. Feche aí seus olhos, vamos estar orando. Pai querido, eterno Deus, Pai santo, digno de louvor, de honra e de glória. Rogamos a Ti, ó Deus, agora neste momento, que o Senhor venha iluminar, ó Deus, nossas mentes, nossos corações, ó Deus, para que possamos receber a Tua palavra nesta noite, ó Deus. Ó Pai, que essa série de mensagens que estamos ministrando, ó Pai, que está sendo ministrada sobre os nossos corações, venha, ó Pai, realmente cair em nossos corações como uma semente, que os nossos corações venham ser terra boa, terra fértil, para receber essa semente, que essa semente ela venha crescer e dar muitos frutos para o louvor e glória do Teu nome, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, amém. Nesta série nós estamos observando uma visão geral dos profetas menores. E hoje nós vamos falar sobre o profeta Amós. Amós, sem dúvida, né, você já sabe, é um profeta menor. Não menor porque ele era pequeno, né? Porque ele escreveu, porque o seu livro é pequeno. Então, um profeta menor, eu vou repetir, até terminar a série, eu vou repetir, você vai ficar cansado de ouvir isso. O profeta é menor, não é porque ele é pequeno, não, é porque o livro dele é menor. Porque esses profetas, eles têm mensagens grandiosas. Por isso o título dessa série é Profetas Menores com Mensagens Maiores. Então, hoje nós vamos falar sobre Amós. Amós, um profeta menor com uma grande mensagem. Amós tem uma grande mensagem para os nossos corações. Então vamos ler lá Amós no capítulo 1, versículo de número 1. Amós 1, que diz assim o texto sagrado, a palavra de Deus diz assim em Amós, no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, será o nosso texto base, que diz assim, ó: as palavras de Amós, que estavam entre os pastores de Tecoa, os quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E ele disse: o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os brados dos pastores prantearão, e secar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então Amós ele já começa aqui, já profetizando sobre juízo e castigo sobre o pecado. Diferente, nós vimos na semana passada que Joel ele não denunciou o pecado, mas ele falou sobre o que poderia acontecer. E Amós,
assim como Oséias, ele vem, como os demais profetas, ele já vem fazendo uma denúncia do pecado. Na Bíblia, fala que Amós, ele era um pastor de ovelha. A Bíblia também fala que Amós, ele era um agricultor. E esse pastor, esse agricultor, se tornou um profeta. Este pastor, este agricultor, se tornou um profeta. Amós, ele ministrou no norte de Israel durante o reinado de Jeroboão II. Amós, como muitos dos profetas do Antigo Testamento, ele vem advertir o povo sobre um julgamento vindouro por causa da idolatria, por causa da falsa adoração, por causa da corrupção de uma nação. A nação estava corrupta. Então, Amós foi levantado para fazer uma denúncia e para profetizar que viria um julgamento sobre aquela nação por causa da idolatria, por causa da falsa adoração e por causa da sua corrupção. Além disso, Amós também profetizou que a restauração da linhagem davídica de reis viria através do Messias. Amós profetizou que a linhagem, a sucessão do rei Davi viria através do Messias, o prometido Jesus Cristo. Agora talvez você ainda está perguntando assim, mas quem era Amós? Se eu te pedir para você descrever um profeta bíblico, eu tenho certeza que várias imagens vão vir na sua mente. Não vai? Se eu falar assim, me descreva um profeta da Bíblia. Várias imagens vêm na sua frente. Alguns vão pensar num velhinho, de barba branca, sentado num lugar ali, escrevendo. A gente pensou isso, está balançando a cabeça. Outros vão pensar num cara barbudo, com esse negócio enrolado, assim, aquela barba. Vamos pensar de... Outros vão imaginar um jovem num palácio de um rei corrupto, e o jovem está lá, num palácio de um rei corrupto. Outros, um homem velho, escrevendo à luz de velas. Ou outros vão imaginar um pregador gritando na esquina para a multidão ouvir. Se arrependa! O que você está fazendo é pecado! Não faz isso não! Muitos possivelmente vão pensar numa pessoa assim, uma pessoa gritando no meio da rua, a multidão está distraída aí, como você passa ali na José Cândido da Silveira, de vez em quando você vê um homem lá gritando lá, não sei se vocês já viram? Em frente como é que chama aquele supermercado que tem lá? Não vou falar o apoio, não, senão o BH ali vai falar que eu estou fazendo propaganda. Não, o BH vai falar que eu estou fazendo propaganda. Né? É proibido, tá vendo? O gerente ele falou que é proibido, o gerente do BH falou que é proibido falar do apoio. Mas a gente imagina que seja um camarada ali daquele jeito ali, que está ali na porta daquele supermercado, que não é o BH, que está ali na porta gritando, né? Arrependa, Jesus está voltando, muita gente imagina isso. No entanto, quando nós consideramos o papel do profeta aqui no Antigo Testamento, eu aposto que muitos não iam olhar para um agricultor, uma pessoa com a enxada na mão, cavando, abrindo, como que chama, cadê o João? É cova, João, que fala? Cova é para defunto, né? Não, é cova mesmo para plantar, né? João planta, não sabe. Abrindo as covas ali para plantar, ninguém nem imaginou um camarada ali, um outro ali com a vara, cuidando das ovelhas, mandando a ovelha para lá, para cá, ou tosqueando a ovelha. Ninguém podia imaginar uma pessoa assim. Mas, no entanto, exatamente isso que Amós era, quando Deus o chamou para ser profeta daquela nação. Ele era um agricultor.
Ele era um pastor de ovelhas. Ele era um homem comum. Comum em todos os sentidos. Amós foi, no entanto, comissionado por Deus para entregar uma mensagem de advertência ao povo de Israel. Uma mensagem sobre a falsa adoração. O povo estava com o coração endurecido. Injustiças aconteciam no meio do povo. Pecado no meio do povo. No entanto, apesar de ser uma missão que Deus deu para ele lá no Reino Norte, Amós, na verdade, era do sul de Judá. E Deus fala com Amós: você vai sair daqui do sul, vai lá para o norte profetizar lá. A missão que Deus deu para ele foi lá no norte. O Amós foi chamado por Deus dessa maneira. E o nome Amós significa fardo. Ou carregador de fardo. Tem gente que está carregando fardo e fica reclamando, né? Reclama, chora. O nome Amós significa fardo, carregador de fardo. Então, isso é o que nós sabemos do profeta Amós. E somente isso que está na Bíblia falando do profeta Amós. A Bíblia diz que ele nasceu em Tecoa, uma pequena vila, cerca de 16 quilômetros do sul de Jerusalém. E Amós passou a maior parte da sua vida cuidando de ovelhas e plantando figos. Está lá em Amós 7,14. A maior parte da sua vida ele passou cuidando de ovelhas e plantando figos, cultivando figos. Mas de fato, Amós, preste atenção, uma outra característica importante que tem neste homem de Deus. Amós é o único profeta do Antigo Testamento a descrever a sua ocupação antes do chamado divino. É o único que descreve. A gente vê sobre os outros que outras pessoas falaram. Agora, Amós é o único que ele mesmo descreve o que ele fazia antes do chamado. Amós também, ele reconhecia que Deus estava com ele. Amós reconhecia a autoridade de Deus sobre a sua vida. Esse é basicamente o que era Amós. Agora, o que Amós tem para nós? O que ele tem para as nossas vidas? O que esse livro, qual que é a grande mensagem que nós encontramos nesse livro? Primeiro, nós precisamos saber qual que era o foco do ministério de Amós. Você tem chamado? Você tem chamado? Amém? Você tem ministério? Qual que é o seu chamado? Qual que é o foco do seu ministério? Qual era o foco do ministério de Amós? Apesar da prosperidade externa de Israel, Israel era uma nação poderosa. O povo olhava uma nação rica, olhava que nação poderosa, que nação rica. Mas por dentro a nação precisava de um sério alinhamento moral. Havia adoração falsa. O rei Jeroboão II tinha corrompido o povo e o povo estava adorando falsos deuses. E a corrupção era grande. Você sabe aquele crente? Sabe aquele, a gente está até rindo já. Sabe aquele crente? Sabe aquele? É aquele mesmo. Ele é crente só do lado de fora, do lado de dentro, não é? Não fica olhando para os outros e apontando o dedo para os outros, não, tá? Mas tem uns crentes assim, não tem? Ele é só do lado de fora, como se diz.
Se existir roupa de crente, que roupa não existe, né? Roupa é roupa. Mas tem uns que vestem a roupa de crente. Não é verdade? Não tem? Veste a roupa de crente, pega a Bíblia e vai para a igreja. Mas e segunda-feira? E os outros dias? E dentro de casa? A gente que é crente na igreja. Ouvi uma pessoa falando uma vez assim, ó. Nó, se Jesus voltar no dia que não tiver culto, muita gente não vai para o céu. Porque a gente que é crente só dentro da igreja. Saiu da igreja, não é crente mais. O negócio fica estreito. E estava acontecendo isso. Israel estava vivendo de fachada, e muitas pessoas vivendo de fachada. E o que aconteceu? Deus levanta exatamente Amós para poder tratar isso sobre essa nação. E aqui com isso, com o levantar de Deus na vida de Amós, para poder tratar e denunciar a corrupção, o pecado, a falsa adoração, a adoração a outros deuses, nós aprendemos aqui com essa história, que dentro deste livro, 5 lições. Então são 5 lições que nós aprendemos aqui com Amós. Embora Amós ele ministrou sobre Israel, e ele entregou uma mensagem específica para aquele tempo. A mensagem de Amós, ela foi específica para aquele tempo, para aquele momento. Tem textos na Bíblia que eles são para uma geração futura. Nós vimos na semana passada que o Joel se cumpre ainda nos dias de hoje. Joel profetizou para o futuro. E aqui Amós não, embora ele profetizou para aquele tempo, para aquele momento, para aquela hora, há várias coisas que nós aprendemos sobre a vida de Amós e as palavras dele, sobre a mensagem e o ministério de Amós que nós podemos aplicar nas nossas vidas no dia chamado hoje. Nós podemos aplicar isso nas nossas vidas no dia chamado hoje. Primeira coisa, Deus chama. Fala comigo, Deus chama. Deus está chamando. Deus chama e comissiona pessoas comuns. Deus chama e comissiona pessoas comuns. Nada sobre a vocação de Amós como pastor de ovelhas, ou um agricultor, um fazendeiro, teria marcado ele como alguém adequado para carregar um manto de profeta. E o profeta naquela época ele andava com manto. Lembra lá? Quando um sobe na carruagem de fogo, o outro não pediu o quê? Um manto, a capa, um manto. O profeta andava com um manto. Então nada, olhava para Amós assim, ninguém falava assim, ele não podia carregar um manto de um profeta, pela qualidade, o jeito que ele é, da onde ele veio, não podia carregar um manto de profeta. Na verdade, o currículo de Amós é que levou ele à comissão divina. Ter notado ele apenas porque ele era uma pessoa íntegra e fiel a Deus. Deus olhou para Amós e viu, ele é íntegro, ele é fiel. A nação está no meio da corrupção. A nação está adorando outros deuses. A nação está no pecado, mas Amós ele está na integridade. E Deus está olhando para pessoas aqui nessa noite. Deus está olhando para pessoas e procurando pessoas assim como Amós. Às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, não, essa pessoa ela não pode carregar o manto. Mas quem está falando, às vezes não é digno nem de lavar os pés daquele que ele está julgando, falando que não é digno de carregar o manto. Porque Deus olha o coração da pessoa. E Amós, ele não tinha características humanas nenhuma para carregar um manto de profeta.
E Deus chama Amós, e Amós carrega o manto, e é colocado o manto de profeta sobre Amós, e Amós vai profetizar. Ele sai do sul e vai para o norte profetizar, denunciar o pecado, denunciar a falsa adoração, denunciar a corrupção que estava acontecendo naquela nação. E Amós, ele não é o único exemplo que nós encontramos na Bíblia que Deus usou um indivíduo comum, um trabalhador comum, para fazer uma grande obra, a obra de Deus. O que é importante lembrar, no entanto, é que Deus chamou Amós por causa das suas qualificações. Quais eram as qualificações de Amós? Ele era íntegro, temente a Deus, fiel a Deus. Ele não se misturava com o mal. A nação estava corrupta, mas ele era íntegro, ele não era corrupto. E nós vemos aqui que Amós foi chamado por Deus. Deus olhou, viu suas qualificações e o chamou. E Deus, em sua graça, chamou, e Moisés, revestido da graça de Deus, aceitou o chamado de Deus. Também tem pessoas que são chamadas e não aceitam o chamado. Nós aprendemos aqui, ó. Deus chama até os mais simples, mas precisamos de aceitar, não podemos recusar. E Amós, ele aceitou o chamado de Deus. E então, o que Deus fez? Preparou Amós para que o que estava por acontecer, o que estava por vir. No ministério de Amós, ele basicamente demonstra como o apóstolo Paulo escreve mais tarde, lá em 1 Coríntios 1:27, que diz assim: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as coisas que são fortes. Então Deus chama quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Às vezes tem pessoas que você olha e fala assim, não, Deus vai usar ele. Deus vai usar ele. Certa vez eu fui pregar num lugar, não vou falar o lugar não, antiético, né? Aí depois da mensagem, só tinha um costume de colocar o povo na frente para poder orar. A casa vai fazer as filas. Eu observando, tinha umas filas que eram maiores que as outras. Mas talvez Deus está querendo falar com aquele que está com a fila menor. Só tem um ali na fila dele lá. Talvez é até o filho dele. E o outro está com 200 na fila, mas Deus quer usar é aquele ali. E o povo está na outra. Você tem que estar ligado no que Deus está fazendo. Tem que estar, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Quando o Espírito Santo de Deus, o querido, ele move, ele comunica um com o outro, e a paz, e ele fala assim, ó, é ali. E tem pessoas que vai pelo impulso, ou pela quantidade, mas Deus não olha a quantidade. Deus não é movido por impulso. Deus olha o coração, e Deus é movido pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então Deus usa. Só que Deus está querendo falar com a pessoa, e a pessoa ela quer ouvir de outro, mas Deus está querendo falar. Deus está querendo falar, está querendo dizer, quer ouvir de outro. Tem que prestar atenção. Nós aprendemos isso aqui com Amós. Deus usa pessoas que a gente nem pensaria que Ele ia usar, mas Ele usa para nos trazer uma palavra de fé, uma palavra de advertência, uma palavra de escape, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Deus usa os seus. Outra coisa que nós aprendemos aqui com Amós, que em um chamado tem fardo.
E o fardo de um chamado divino, ele não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado. O chamado tem fardo. Eu vou perguntar de novo. Quem tem chamado? Aí dá uma diminuída, né? Quando a gente pergunta a primeira vez, é quando fala que tem fardo, o negócio diminui um pouquinho. Tá vendo, pastor Ângelo, como é que é o negócio? Aí diminui um pouquinho. O chamado tem fardo. Ao receber o chamado para profetizar sobre o reino do norte, Amós poderia escolher ficar em casa para cuidar ali das suas figueiras, cuidar do seu rebanho. Ele podia ter escolhido. Não, não vou. Eu estou aqui no sul, eu tenho minha plantação de figos, eu tenho as minhas ovelhinhas, aqui eu tenho a carne, eu tenho o leite. Quando eu preciso de um dinheiro, eu vou tosquiar, pego a lã, eu vendo a lã, eu ganho dinheiro. Então eu estou aqui tranquilo, eu não preciso de sair, eu preciso ficar tranquilo ali. Uma vida simples de fazendeiro. Poderia ter uma vida simples de fazendeiro. No mínimo, seria muito mais fácil do que ir lá profetizar para um rei obstinado e um povo rebelde. Ele teve que ir falar com o rei. Imagina. Vamos trazer para os nossos dias. Deus levanta você e fala com você aqui, ó. Fala com você assim: hoje eu estou te levantando para você ir lá em Brasília falar com o presidente da República. Foi isso que Deus falou com ele. Você vai sair daqui, vai lá falar com o rei. Vai sair do sul, vai lá falar com o rei. Ele está errado. Ele é corrupto. Imagina, é exatamente isso aqui. Vocês estão rindo? Vocês estão rindo? É exatamente isso aqui que Deus fez. Seria muito mais fácil ele ficar lá cuidando da plantação de figo dele lá, cuidando das ovelhas, não era mais fácil? Mas ele entendeu o chamado de Deus. E ele sabia que para exercer o chamado de Deus, ele não ia ganhar muitos amigos. Não ia ganhar muitos amigos. Ele ia sair de um lugar onde ele tinha amigos e ia para outro lugar para denunciar. Se a pessoa chega para você e fala assim, ó, você vai, tem um grupo ali, ó, aquele grupo está todo errado. Você vai lá e falar que eles estão errados. Você vai ganhar amigo lá? Não vai? Mas ninguém quer fazer isso, né? Mas o profeta tem que fazer, o profeta quer, o profeta vai, o profeta entende, o profeta vem para denunciar pecado. Para denunciar pecado. Mas não é chegar lá e fazer assim não, ó. E tem gente que até vai. Tem que até vai. A pessoa chega e faz desse jeito assim, ó. O pastor Denilson falou, Brunão, que você não pode fazer isso. Brunão lá, você não pode fazer isso. É o pastor Denilson que falou? O profeta, ele profetiza de quem? De Deus. Então ele chegar e falou assim, ó, a palavra de Deus diz assim. Assim diz a palavra do Senhor. Conserta a sua casa. Assim diz a palavra do Senhor. Larga essa cachaça, larga essa maconha. É isso. Não é chegar lá e falar assim, ó. Não, o pastor Denilson falou que se você ficar tomando sua cachaça lá, você não pode tocar lá na igreja. Né, pastor Dé? É assim? Né? Não, não é assim. Você tem que chegar lá e falar. A palavra do Senhor diz isso. Esse foi o papel que Amós foi ir lá no rei para poder denunciar o pecado. Ele atendeu o chamado. O chamado tem um fardo. Precisamos carregar o fardo. E no fardo, a gente tem que fazer o quê? Assumir as nossas responsabilidades. Igual já aconteceu com alguns líderes aqui, o seguinte. O líder chega até mim e fala assim, pastor,
eu estou querendo fazer esse negócio assim aqui no ministério, o ministério que ele lidera, né? Isso aqui. O senhor aprova? Eu falo assim, aprovo. Eu aprovo. Aí ele chega na reunião dos liderados e fala assim, ó, o pastor Vanderlei falou que agora vai ser assim, assim. Eu não falei nada, ele veio cá me pedir autorização, eu autorizei, ele tem que chegar e falou assim, ele tem que chegar lá e assumir, né? Eu conversei com o pastor, eu quero que agora vai ser assim, assim, assim. Eu conversei com o pastor autorizou, pronto, mas ele tem que buscar responsabilidade para ele, né? E foi ele que foi lá pedir, ele foi lá, entrou lá dentro do meu gabinete e pediu, eu quero, então, e tem que, entendeu? Tem o fardo, tem o fardo. Amós, ele escreve lá no capítulo 7, no versículo 15, ele escreve assim, ó, o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai profetizar sobre o meu povo. Porque quem manda é o Senhor. Então, o fardo está pesado? Tá? Ah, não, querido, ele falou que o fardo dele é leve. Ele falou que o fardo dele é leve, não é pesado, não. Então você tem que chegar e vestir mesmo a capa do profeta, ir lá e falar. É denunciar o pecado, isso aqui está errado. Não é assim, não. Assumir a responsabilidade. Nós vemos aqui que Amós, ele encarou mesmo o negócio e foi. Ele viu que era um chamado que ele não podia ignorar facilmente, porque ele sabia o que Deus queria fazer com a nação. Outra coisa que nós aprendemos aqui com Amós, que além de ser fardo, também tem adoração. Fala comigo, adoração. Agora fala com o seu irmão, melhorou, né? Do fardo, agora é adoração. Adoração é bom, não é bom? Tem fardo, mas também tem adoração. Só que a adoração deve ser nos termos de Deus, não nos nossos. A gente acha que a adoração tem que ser do jeito que a gente quer. Nos nossos termos, ela tem que ser nos termos de Deus. Anos antes de Amós entrar em cena, em Betel, Jeroboão I temia que as tribos do norte retornassem para a casa de Davi. Ele sabia que o templo de Salomão estava localizado em Jerusalém, lá no sul. Então, Jeroboão, ele preocupou em fazer viagens frequentes até o templo, para que o povo visse a presença do rei lá e o pessoal do reino de Davi não assumisse ali o templo. Portanto, a Bíblia nos diz que Jeroboão, ele fez 2 bezerros de ouro. E disse, está lá em 1 Reis 12, 28, e ele diz, é demais para vocês subirem a Jerusalém. Eis os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir das terras do Egito. Ele falou com o povo, você não precisa ir lá no sul, adorar, ir lá no templo, no sul não. Vou fazer 2 bezerros, vamos trazer para hoje. Aí a pessoa fala assim, você não precisa ir para a igreja, não pode ficar dentro de casa. Eu vou colocar aqui um negócio aqui, o altar aqui, você vai adorar é aqui, você vai buscar é aqui. Aí foi isso que ele fez 2 bezerros. Você não precisa ir lá no templo adorar não, você pode fazer aqui mesmo. Aí o povo começou a adorar aqueles bezerros. Mas na lei falava que o povo tinha que ir lá em Jerusalém, lá onde estava o templo. E Jeroboão, ele colocou esse bezerro em Betel e o outro em Dan. E com isso ele destruiu a adoração unificada. Isso quer dizer, o povo não se reunia mais para adorar a Deus. Um ia para um lugar, outro para outro, e alguns ficavam no templo. O povo não se reunia mais para adorar a Deus. A partir de então, esses locais de adoração, Jeroboão colocou isso em lugares altos. E nenhum rei que veio depois, ele teve coragem de eliminar essas coisas. Aí veio Jeroboão II, nos dias de Amós. E Amós vai lá e denuncia, fala que está errado.
tem que adorar bezerro de ouro, não. Não tem que adorar separado, não. Tem que jogar esse bezerro de ouro no chão e quebrar esse trem todo aí. Eu pego o ouro e venho. Vamos fazer um churrasco, né? É o bezerro de ouro, vamos fazer ele virar boi de verdade, carne, picanha, né? Ele falou, vamos fazer isso, é melhor, melhor. E vão juntar o povo para adorar, porque isso é que Deus quer. Deus quer isso. Deus quer o povo unido, adorando. Deus quer o povo junto, adorando, glorificando. A adoração que Deus quer é a unidade, é a união, é os corações unidos, é as mentes unidas em um só propósito: enaltecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso que essa é uma mensagem grandiosa na vida de Amós que ele fez com o povo, dizendo: Deus quer o povo unido para adorar, Deus quer o povo unido para eu exaltar. E Amós ainda diz que os verdadeiros adoradores adoram mesmo. Isso repete lá em João 4:23, adoram em espírito e em verdade. Não é olhando para bezerro de ouro, não é pensando o que Deus vai dar, o que Deus deixou de dar. Adora em espírito e em verdade. Adora a Deus pelo que Ele é, Deus. Pronto. E tem muitas pessoas que estão fazendo idolatria nos dias de hoje. Adoram outras coisas. Tem gente que adora a mulher, adora o homem, o marido, a esposa, o filho, a filha. Tem gente que adora até o papagaio. Mas Deus mesmo? Nada. Mas nós aprendemos uma outra coisa aqui, que Deus, Ele é soberano. E Ele é soberano sobre as nações. Nós vemos aqui esse profeta Amós, esse pequeno profeta com uma grande mensagem. Nós vimos, embora o foco do ministério de Amós seja a nação de Israel, os 2 primeiros capítulos incluem acusações também contra as cidades vizinhas, ou seja, sobre os inimigos de Israel. Você deve estar perguntando, por que isso então? Embora essas nações não tinham relacionamento de aliança com o Senhor, elas seriam responsabilizadas por crimes contra a humanidade e maus tratos ao povo de Deus. Isso quer dizer, se é povo de Deus, cadê o povo de Deus? Os seus inimigos, Deus vai os castigar. Você te levantar mão para Deus é que vai castigar. Deus traz juízo sobre os inimigos do povo dele. Porque nenhum mal passa despercebido aos olhos do Rei dos Reis. E além disso, Deus tem uma promessa, Ele sempre mantém a promessa dele sobre o teu povo. E nós somos lembrados na profecia de Amós, que Deus, Ele é soberano sobre todos os povos, sobre todas as nações. Ele é Deus em todo lugar que nós pisarmos os nossos pés. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele está olhando tudo. Ele está contemplando tudo. Ele é soberano. Ele está olhando para você. Ele está contemplando você. Se você é povo dele, ele está derramando bênção sobre você. Agora, se você é inimigo do povo dele, está derramando juízo sobre você. É o que Amós está dizendo aqui nessa profecia. Ele é soberano, ele derrama bênção, mas também derrama juízo. Outra coisa que nós aprendemos com Amós, que também tem esperança. Pastor, veio o juízo, ele denunciou o pecado, mandou quebrar os bezerros, mandou fazer tudo, mandou o povo juntar, e agora o povo não quer juntar, não quer acontecer as coisas, e agora? Tem esperança,
E ele diz que a nossa esperança é encontrada somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Quando você leu esse livro de Amós, nós podemos notar aqui que nesse livro concentra muito mais julgamento do que esperança. Mas também tem esperança aqui neste livro. Nós vemos muito mais julgamento do que esperança, mas também nós vemos esperança. É bem verdade que a maioria dos profetas veio com advertência, veio com julgamento, pela desobediência, pelo pecado, pela rejeição a Deus, pela corrupção dos seus reis. A maioria dos profetas veio falando isso, e Amós não foi diferente, também falou sobre isso, mas Amós também fala sobre esperança. A maioria dos profetas, eles trouxeram a sua profecia, falaram, denunciaram julgamento sobre desobediência, sobre pecado, e o futuro nem sempre era brilhante. Para o povo de Israel ou para o povo de Judá, para o reino do norte ou para o reino do sul. E passavam-se os dias e eles recebiam os castigos, os juízos. Nós vimos lá em Joel. Foram assolados, os gafanhotos, comeu tudo. E depois ainda tiveram mais castigo, mais juízo. E os profetas fizeram isso. Agora, no entanto, Amós, o profeta pastor, o profeta agricultor, ele termina o seu ministério com uma visão profética da vinda daquele que reconquistaria o seu povo. Ele termina aqui dizendo daquele que um dia iria sentar em um trono para sempre. Ele termina aqui dizendo: há esperança, porque o Rei dos Reis vai vir na terra consertar essa terra, consertar esse povo, resgatar aquele que se perdeu no pecado. É isso que ele diz, ele termina assim. Então ele diz: há esperança para o povo, há um futuro de esperança, há um futuro de bênção para o povo. Portanto, nós vemos aqui que em todos os tempos, bons e ruins, o povo de Israel tinha esperança do Messias. Que o Messias haria de vir. E eu e você hoje, nós temos motivos para nos alegrar. Porque o Messias veio. Nós temos motivo. Aquele povo tinha esperança que o Messias viria. Hoje, eu e você, nós podemos nos alegrar, podemos nos regozijar diante de Deus, porque o Messias veio, o Messias esteve aqui, o Messias foi crucificado no nosso lugar, o Messias foi sepultado, e o Messias ressuscitou, e o Messias subiu aos céus, ele subiu aos céus, e o Messias voltará para nos levar para a glória. Nós temos essa esperança. Então devemos nos alegrar nisso. Todos os dias é nos alegrar. Parar de viver uma vida de crente de fachada. Parar de vestir roupa de crente, mas é se revestir da armadura de Deus. Sabe por que eu falo roupa de crente? Vou te falar, vou contar um segredo aqui. Eu falo roupa de crente. Primeiro, crente não vai para o céu. Pastor, eu estou olhando para uns olhar e alguns assustaram. Não assusta não, querido. Quem vai para o céu é cristão. É cristão. O que é cristão? Pequeno Cristo. Imitador de Cristo. Assim como Amós, ele profetiza aqui.
que o Messias, a esperança que o Messias viria. Hoje, nós profetizamos através da palavra do Senhor. O Messias vai voltar para levar os seus imitadores, para levar a sua igreja. O Messias vai voltar. Como eu falei, acho que foi 2 domingos atrás, é como se fosse um casamento. E o casamento, o que acontece? O noivo está lá no altar. Ele está lá no céu. É o altar. A igreja está lá. A igreja vem. E o noivo não vai encontrar a noiva? Não vai? Não é verdade? Não é assim? Quem foi no casamento, quem casou, o noivo vai lá. E ele vai vir nas nuvens. Ele vai chegar nas nuvens e falar assim: vem, eterna amada minha. Há esperança, mas para isso eu e você precisamos andar em conformidade com essa palavra, para que a denúncia do profeta Amós sobre o povo de Israel não seja encontrada em nossas vidas. Quais são as denúncias? Pecado, corrupção, falsa adoração. Adorando outros deuses e outros. O que é a falsa adoração? Eu finjo que adoro. Tem gente que finge que adora, você sabia isso? O irmão do lado acha que ele é um adorador. Não é? Acho que é um adorador. Na hora do período de louvor na igreja, ele canta: Deus, eu te amo, aleluia, amém. Mas saiu daqui, chegou ali, é lagartixa, cobra, jacaré, só sai coisa da boca dele, só que as palavras mais bonitas que existe, ao contrário, né? É que sai, está adorando. A Bíblia fala que tudo, preste atenção, tudo que eu for fazer tem que ser para o louvor e glória de Deus. Então, a adoração a Deus não se resume em cantar, não se resume em fechar os olhos, levantar a mão, não se resume nisso. A adoração a Deus é vida com Deus. Por que Amós foi escolhido? Por quê? Porque tinha vida com Deus. Precisamos ter vida com Deus. E fechando a grande mensagem que nós encontramos com este pequeno profeta: o Messias voltará. O Messias está voltando. Aí fica uma pergunta: você está preparado para a volta do Messias? Você está preparado para a volta do Messias? Está? Queria que você ficasse de pé um pouquinho. Fique de pé um pouquinho. Dá uma esticada nas suas pernas assim, né? Dá uma relaxada. Fala para 3 pessoas aí. Fala para 3 pessoas assim, ó. Amós denunciou corrupção. Fala para 3 pessoas. Fala: Amós denunciou corrupção. Agora pergunta para essa pessoa: como que está a sua vida com Deus? Feche os seus olhos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na paz.
de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Olha só, querido, essa pergunta que foi feita para você aí, você não precisa de responder para o seu irmão que te fez essa pergunta, não. Você tem que falar é com Deus. Se tem algo errado na sua vida, se a profecia de Amós bateu aí, bate no lombo, né? Dói. Você tem chamado, mas não quer carregar o fardo do chamado, fala com Deus: Senhor, me ajuda, eu quero ser íntegro, eu quero ser íntegra. Fala com Deus, fala com Deus. Aí com seus olhos fechados começa a falar com Deus, fala com Ele. Eu quero ser revestido com o Teu poder, Pai. Faz de mim uma pessoa íntegra, faz de mim uma pessoa corajosa, Deus. Faz de mim uma pessoa que não rejeita o Seu chamado. E Deus está chamando pessoas aqui nesta noite. Deus está comissionando vidas aqui nesta noite. Deus está derramando aí uma bênção sobrenatural sobre vidas aqui nesta noite. Você crê nisso? Fala aí com Deus, fala assim: Senhor, eu estou aqui. Vai falando com Ele, fala assim: Senhor, muda minha vida por completo. A começar, ó Deus, em meu coração. Fala assim, fala com Ele assim: Senhor, eu quero mudar tanta coisa, eu quero fazer tanta coisa, mas a Tua palavra diz que primeiro começa comigo. Então fala com Ele assim: muda-me, ó Deus, transforma-me, ó Deus. Porque, querido, querida, a esperança é o livro de Amós. Essa grande mensagem deste pequeno profeta é a esperança. Jesus vai voltar. E Ele está voltando, muitos e muitos anos depois. Muitos e muitos anos depois da profecia de Amós. Outro homem de Deus diz assim: filhinhos, é chegada a última hora. E passou-se muitos e muitos anos depois, e chegamos hoje, 7 de maio de 2023. Olha só, preste atenção, palavra profética de Deus. Se há mais de 2000 anos era as últimas horas, no relógio escatológico de Deus, estamos vivendo os últimos segundos. Então é tempo de se arrepender. Há esperança. Jesus está voltando para buscar os seus.
Aleluia. Fala assim comigo assim: Senhor meu Deus, muda todo o meu ser, transforma a minha vida. Fala assim: Senhor meu Deus, eu me coloco diante do Senhor, para o Senhor fazer o que bem o Senhor quer na minha vida, porque sei que a vontade do Senhor para a minha vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então ensina-me, ó Deus, a viver no centro da tua vontade. Só quem fez essa oração, querido, com o coração aberto, levante a sua mão lá no alto e dá uma salva de palmas para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. Ainda que a figueira